Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de janeiro de 2019. Por que nos identificamos com os super-heróis? Obrigado a Stan Lee, parte 2. No dia 12/11, aos 95 anos, morreu um dos criadores da Marvel Comics, Stan Lee. O homem que criou heróis como Homem-Aranha, Capitão Marvel, o Hulk, os X-Men, entre muitos outros. Esse post é meu pequeno agradecimento. O super-herói é a versão contemporânea de um herói mitológico. Milhões de jovens e adultos, como eu, passaram infindáveis tardes lendo e se distraindo com essas histórias maiores do que a vida. Mas por que a gente se identifica com essas figuras poderosas? Porque esses temas mitológicos de poder, heróis e vilões podem dizer tanto a nós, homens e mulheres comuns, com vidas ordinárias? À primeira vista, a resposta talvez pareça óbvia de alguma forma: o mundo dos quadrinhos simplifica a vida. Sabemos com clareza quem são os mocinhos e quem são os vilões. Nesse nosso mundo cinza, onde os vilões do dia a dia são discretos ou inexistentes, talvez imaginar um mundo mais simples seja um grande alento. Mas acredito que exista algo a mais do que simplicidade por trás do nosso fascínio. Talvez nos apaixonamos pelo aspecto mitológico dessas histórias, o fascínio terrível de ver os mesmos personagens sofrerem com os mesmos acontecimentos em infinitas repetições. Tal como os gregos que ensaiavam inúmeras vezes o mesmo destino trágico de Édipo, não importa quantas vezes Peter Parker ganhe seus poderes de Homem-Aranha, ele sempre vai testemunhar a morte do tio que lhe criou depois que ele escolhe não impedir um criminoso comum. Independentemente de quantas versões possamos ver, o Homem-Aranha sempre vai ser modelado pela icônica frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa dimensão trágica do herói que, ao ganhar poderes, se vê ainda mais impotente para salvar as pessoas que ama, é o que fascina nesse personagem. Se, por um lado, ficamos maravilhados com a sua empolgação enquanto descobre os seus poderes e aprende a se estilingar entre os prédios de Manhattan, voltamos a ler e reler sua história impelidos pelo seu desespero de ter responsabilidade na morte do homem que lhe criou. A marca do super-herói é que, por mais poderoso que ele seja, ele é incapaz de fugir de seu destino. O Homem-Aranha, por exemplo, é a encarnação adolescente da disputa entre responsabilidade e displicência em uma história na qual, a cada passo, a displicência e o romantismo da infância cobram seu preço. Podemos traçar trajetórias semelhantes para a maior parte dos grandes heróis imortalizados em gibis e não precisam ser apenas da Marvel. Super-Homem, do alto de todo o seu poder, vê que o bilionário Lex Luthor, orquestrando o sistema, sempre consegue fugir das punições legais. A identificação com esse herói não vem tanto de projetarmos nossa fragilidade em sua potência, mas de vermos que, mesmo com a sua força descomunal, ele continua impotente e incapaz de verdadeiramente salvar o planeta. Mesmo tão poderoso, ele se encontra isolado em um mundo de alienígenas que não são capazes de entendê-lo. Quem acompanha os quadrinhos pode citar diversas histórias em que ele mostrou a cara solitária de quem pode ouvir todas as conversas e o terror de ter que escolher entre ser um ditador ou ver o mundo sofrer. Podemos construir os mesmos argumentos sobre a depressão e o trauma de Batman, como os motores de sua força.
Afinal, só existe o herói após o assassinato de seus pais. E, sinceramente, quem não quer acreditar que as nossas cicatrizes podem nos transformar em uma versão melhor de nós mesmos? O que é a raiva do homem bom? Os X-Men são a possibilidade de um conjunto de jovens estranhos se unirem em uma família frente a um mundo que não os aceita. Uma alegoria para a luta dos direitos dos negros nos Estados Unidos, mas também o sonho de muitos dos meninos e das meninas que não se sentem pertencendo a nenhum grupo da sociedade. O herói mitológico existe, segundo o escritor italiano Umberto Eco, pela imediata e constante identificação do leitor com sua história, que de alguma forma está congelada em um passado histórico. O herói moderno, com capas e colantes coloridos, sobrevive do mesmo jeito, encarnando infinitas versões da mesma história. Por ter me dado alguns dos deuses modernos que citei, pela companhia no meio de meus sonhos e fragilidades, obrigado, Stan Lee. O espírito Joana de Angelis, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Vida, Desafios e Soluções, afirma que o conceito de arquétipo, adotado por Jung, já era conhecido desde filo-judaeus, referindo-se a Imago Dei, que seria a imagem divina que existe no ser humano. Irenaeus, por sua vez, segundo Jung, afirmava que o Criador do mundo não formou estas coisas diretamente de si mesmo, mas as copiou de arquétipos exteriores. Em realidade, o arquétipo procede da proposta platônica em torno do mundo das ideias, primordial e terminal, de onde tudo se origina e para onde tudo retorna. Jung utilizou-se do pensamento platônico para referir-se a imagens universais, que são preexistentes no ser ou que procedem do primeiro ser desde os tempos imemoriais. Permanecem estes símbolos no inconsciente humano, independendo de quaisquer outras construções psicológicas, dando-lhe semelhança e até uniformidade de experiência, tornando-se uma representação que perdura imaginativamente. Tais imagens são comuns a todos os povos e características da espécie humana desde os seus primórdios, que surgem espontaneamente e têm várias configurações nos mitos e símbolos de todas as culturas. A palavra arquétipo se origina do grego arque, que significa o primeiro, e typon, que significa a marca, cunho, modelo, sendo, por isso mesmo, as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte integrante do seu processo de evolução. Muitas vezes esses arquétipos surgem nos sonhos como imagens preexistentes, liberando-se do inconsciente. No entanto, nem todos os símbolos são procedentes dos arquétipos, porque podem ter origem na própria energia do indivíduo, nas suas atuais fichações, traumatismos psicológicos, conflitos, frustrações, ansiedades e desejos. Diferem os arquétipos dessa energia inerente ao ser, porque os primeiros têm um caráter universal, enquanto os outros são individuais. Em se considerando a universalidade dos arquétipos, há uma grande variedade de símbolos que foram classificados por Jung, e posteriormente pelos seus discípulos e sucessores. No entanto, não podem ter um número fixo, porque sempre estão a apresentar-se com características individuais, em variações naturais, decorrentes de padrões e sinais de cada personalidade. Jung asseverou que o termo alma, adotado pelas religiões,
apareceu naturalmente, em razão do arquétipo, que tem a sua contrapartida psicológica. Na mulher, a alma seria masculina, de existência interior, que se casa com Cristo, no conceito da união paulina e do matrimônio religioso da mulher com Jesus, enquanto o que, no homem, é feminina, como sendo a sua musa inspiradora, responsável pela beleza poética, literária e artística em geral. Essa representação psicológica aparece nos sonhos como ânima para os homens e ânimos para as mulheres. Se um indivíduo tem um sonho com o demônio, não significaria necessariamente que estivesse em contato com ele, mas com o arquétipo símbolo do mal, que existe no inconsciente de todos os povos desde a sua origem e permanece através dos milênios. Assim também o anjo, o amor, o ódio e outros são símbolos que sempre existiram no íntimo dos seres e que se transmitem através do inconsciente coletivo, exercendo um papel preponderante na linguagem onírica e no comportamento existencial. Eles surgem e preponderam na vida psicológica dos indivíduos, sem que os mesmos se deem conta, aparecendo, inclusive, nos acontecimentos banais, comuns do dia a dia. Quando alguém se refere a outrem, exaltando-lhe o estoicismo ou citando a covardia, está identificando o arquétipo que vive no seu próprio inconsciente e tem um caráter geral, comum a todos os demais. Assim sendo, sempre é encontrado nos outros aquilo que diz na própria pessoa, o que lhe facilita o reconhecimento. As criaturas são todas multidimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita reunião dos arquétipos que constituem cada individualidade. Isto faculta a compreensão da outra, a sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. Normalmente, esses arquétipos aparecem envoltos em símbolos místicos, com características de realidade ou em forma de fantasias, que os sonhos desvelam de maneira determinante. Concordando, em parte, com o iminente mestre, agregaríamos que muitos símbolos, que se apresentam como arquétipos, provêm de outro tipo de herança primordial da experiência de cada espírito pelo imenso oceano das reencarnações. Graças às mesmas, são transmitidas as vivências de uma para outra etapa, prevalecendo como determinantes do comportamento aquelas que foram mais vigorosas, assim estabelecendo, no inconsciente individual e profundo, símbolos que emergem no sonho ou durante a lucidez como conflitos variados, necessitados de liberação. O processo da reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo, em cada etapa, valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é. Enquanto o insigne mestre situa todos os deuses e gênios, heróis e modelos do panteão grego, inclusive os de outros povos, como sendo a presença dos símbolos geradores dos arquétipos, o estudo das reencarnações demonstra que, mesmo em forma de símbolos, algumas das lendas e mitos presentes na história dos povos são resultantes da inspiração espiritual, de insights experimentados por inúmeras pessoas, assim também confirmando a persistência do espírito ao corpo e a sua sobrevivência à morte. Esses tipos primordiais, retiradas as indumentárias das lendas, que pertencem ao desenvolvimento do pensamento nos seus variados níveis de crescimento até alcançar o racional, o lógico, existiram, não somente na imaginação, mas como realidade que a fantasia adornou e perpetuou em figurações mitológicas. Certamente, como afirma Jung, esses arquétipos aparecem nos sonhos como personalidades divinas,
religiosas, portadoras de conteúdos transcendentais e se apresentam como sobrenaturais, invencíveis. Em muitas circunstâncias, porém, são um encontro com seres transpessoais, que sobrevivem à morte e habitam, não só o mundo das ideias, da concepção platônica, mas o da energia, precedente ao material, ao orgânico, que é causal e atemporal. Podemos, portanto, em uma visão transpessoal dos acontecimentos, associar os arquétipos a outro tipo de realidade vivida e íncita no inconsciente profundo espírito, ditando os comportamentos da atualidade, que são as experiências espirituais, parapsíquicas e mediúnicas. Aprofundar a busca no oceano do inconsciente para eliminar os conflitos decorrentes das várias ocorrências passadas, as atuais e as das reencarnações anteriores. Conseguir a individuação, eis a meta que aguarda aquele que deseja estar desperto, consciente da sua realidade e que luta em favor da sua iluminação interior e felicidade total. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.